Bom, então, como eu falei, eu vou contar a quantidade de orações dependendo da quantidade de verbos que eu tiver. Aí veio a pergunta, né? E se eu tiver uma locução verbal? Se eu tiver uma locução verbal, então eu conto como uma oração só. Porque a locução verbal, ela pode ser dois verbos, né? Um do ladinho do outro, mas ela está equivalendo a uma ação só. Então, por exemplo, eu estou comendo chocolate. Qual que é o meu verbo? Numa frase assim, eu estou comendo chocolate. Estou. Uhum. Tem mais um. Estou comendo, certo? E comendo? Percebam que isso, estou comendo, é o meu verbo, né? Estou e comendo, professora? Sim, isso mesmo. Se eu tiver essa estrutura assim, ó, como estou comendo, percebam que o meu verbo estou, ele só está auxiliando o meu verbo comer. Eu só tenho, na verdade, uma ação ali acontecendo. Qual que é a ação que está acontecendo? É a ação de estar ou a ação de comer? Eu estou comendo chocolate. Qual a ação que está acontecendo? Comendo. Isso, é a Comer. ação de comer, né? Percebam que o estou, ele está ali só acompanhando o verbo principal, que é o verbo comer. Então, quando eu tiver locução verbal, eu conto como uma oração só, tá? Então, ó, vamos ver, eu vou falar uma outra oração aqui e vocês vão me dizer quantas orações tem dentro dessa frase. Eu estou comendo hambúrguer e estou tomando suco. Duas Pode- orações. Tem duas, professora? Duas orações. Tem duas. Por que tem duas? Porque o estou é o auxiliar e não conta como oração. Eu contei como uma, né? Porque vai ficar estou comendo. Vou colocar aqui um novo slide. Espera aí. Que aí eu escrevo a frase, que vocês visualizam. Eu estou comendo hambúrguer e estou tomando refrigerante. Certo? Quais são os meus verbos? Estou comendo, né? E o outro, estou tomando. Aqui eu tenho, perceberam, duas locuções verbais. Porque esse verbo estou aqui, ele só está acompanhando o meu verbo comendo, que é o meu verbo principal. E esse estou aqui só está acompanhando o meu verbo tomando, que é o meu verbo principal. Então, quando eu tiver locução verbal, eu conto como uma coisa só. Então, aqui eu tenho um verbo e aqui eu tenho outro verbo. Entenderam? Sim ou não? Quantas orações eu tenho, então, aí? Sim. Duas? Duas, muito Duas. bem. Porque eu tenho duas locuções verbais, né? Tá? Então, eu não conto como quatro. Porque o verbo estou, ele não é um verbo que está realizando uma ação, ele só está acompanhando o verbo principal, que é o verbo comer, tá? E o verbo tomar. Então, vamos voltar aqui, ó. Como que a gente sabe o que é período? Então, dentro desse período, eu gosto de chocolate, eu tenho uma oração só. E dentro desse período de baixo, eu comi hambúrguer e bebi suco, eu tenho duas orações, porque eu tenho dois verbos. Mas o que é período? O período eu vou contar como o seu início, quando eu tenho a letra maiúscula, e o seu final, quando eu tenho uma pontuação. Tá? Seja essa pontuação um ponto final, um ponto de exclamação, um ponto de interrogação, menos a vírgula, tá bom? A vírgula eu não vou contar como fim de período. Então, aqui, ó. Eu estou comendo hambúrguer e estou tomando refrigerante, isso aqui é um período, tá? Porque eu tenho o início aqui com letra maiúscula, eu, e uma pontuação aqui no final. Agora, se eu continuar a minha frase, o meu texto. Eu estou comendo hambúrguer e estou comendo refrigerante. Estou com a minha família no restaurante. Nesse trecho aqui, quantos períodos eu tenho? Dois. Dois, Dois. muito bem. Deixa eu ver se entrou alguém. Acho que entrou alguém aqui. Tá, o Ian.
Pronto. Agora o I apareceu. Isso, muito bem. Eu tenho 2 períodos. Por quê? Aqui eu tenho um início com letra maiúscula. Eu estou comendo hambúrguer e estou tomando refrigerante. Ponto final. Conto como um período. Isso aqui. Toda essa frase. Depois eu tenho mais um período, porque eu começo mais uma letra maiúscula. Estou com a minha família no restaurante. Ponto final. Certo? Professora, posso fazer uma Então, pergunta? tenho mais um período. Então, isso tudo aqui, pode sim, pode falar. Professora, quando tem nome próprio, não conta um período, né? Por causa da letra maiúscula. Não, não conto. Né, muito bem. Quando for nome próprio, aí eu não conto como período, tá? Só quando for o início da frase. Tá. Tá bom? Professora, eu vou sair e Então, vou ficou claro que entrar é um período? na chamada, porque eu acho que a sua voz tá meio atrasada pra mim, tá? Tá bom. Tá claro o que é período, então? Sim. Então, eu vou continuar aqui, tá? Então, se a gente já sabe que aqui a gente já sabe como contar a quantidade de oração e a gente já sabe o que é período, a gente já pode saber o que é um período composto e um período simples. O período composto é aquele que eu vou ter uma oração só. Ou seja, aquele que eu vou ter só um verbo. Então, essa primeira frase aqui, ó. Eu gosto de chocolate. É um período simples ou composto? O período simples eu só tenho uma oração. O período composto eu tenho mais de uma oração. Então, vai ser o quê? Simples. Simples, porque eu só tenho uma oração. Eu sei. E aqui embaixo, eu comi hambúrguer e bebi suco. Período simples ou período composto? Composto. Composto. Muito bem, composto. Então, muito básico, né? Se eu tiver uma oração só, período simples. Se eu tiver 2 orações ou mais, eu tenho um período composto, tá? Então, agora que a gente já sabe esse básico, a gente já consegue entender o que é um período composto por coordenação. Tá? Então, percebam então, o que nós vamos analisar? Nós vamos analisar períodos compostos agora. Ou seja, aqueles períodos que têm 2 orações ou mais, certo? Então, vamos entender o que é isso. Eu tenho 2 tipos de períodos compostos, que são frases que têm mais de uma oração. Eu tenho o período composto, que é uma oração subordinada, ou eu tenho um período composto, que é uma oração coordenada. Hoje, a gente vai aprender o que são as orações coordenadas. Mas para vocês saberem diferenciar uma da outra, eu vou explicar rapidamente o que é a oração subordinada também, tá? A oração subordinada é quando eu tenho uma oração principal. Então, eu tenho uma primeira oração com verbo, que tem mais uma outra oração, que vai ser subordinada a essa oração principal. Ou seja, para essas 2 orações fazerem sentido, elas dependem uma da outra. Eu não consigo deixar elas separadas, certo? Então, vamos ver aqui o exemplo que vai ficar mais claro. Meu desejo era que me dessem presentes. Percebam aqui que eu tenho um período, né? Porque eu tenho aqui a letra maiúscula, meu, e eu tenho o ponto final ali no fim de presentes. Reparem que eu tenho mais de um verbo, né? Que é o verbo era e o verbo dessem. Então, eu tenho um período composto, certo? Eu tenho 2 orações aí. A minha primeira oração é meu desejo era. A minha segunda oração é me dessem presentes. Percebam que essas orações, separadamente, elas não fazem sentido. Elas dependem uma da outra para fazer sentido. Eu não posso só chegar e falar assim, meu desejo era. Porque a minha frase vai ficar faltando alguma coisa. Era o quê? Né? Eu preciso de um complemento para essa minha frase. E olha na minha outra frase, me dessem presentes. Se eu chegar falando me dessem presentes, também não vai fazer sentido. Porque essa frase, me dessem presentes, precisa do seu complemento, que é meu desejo era. Então, as orações subordinadas são aquelas orações que elas precisam uma da outra para fazer sentido. Ficou claro? Sim ou não? Sim. Tá. As orações Sim. coordenadas, elas já não precisam disso, elas são orações independentes. Se eu falar uma dessas orações individualmente, sozinha, eu não tenho esse problema, porque ela vai fazer sentido. Olha só, acordei tarde, mas não estou cansada. Aqui eu tenho 2 orações, né? Porque eu tenho 2 verbos. Aqui é o verbo acordei e o verbo estou, né? Então, a minha primeira oração é acordei tarde. Se eu falar assim, acordei tarde, vocês entendem o sentido da minha oração?
Mais ou menos. Eu acho que. Acordei tarde. Se eu chegar e falar assim, oi, bom dia, acordei tarde. Vocês vão entender o sentido? Não. Bom, Né? Dá para entender. É uma Não. frase completa de sentido. E se eu chegar e falar assim, não estou cansada? Dá para entender? Hein, pessoal? Não estou cansada. Dá para entender o que eu quero dizer? Dá. dá. Sim, dá. Sim, dá. Percebam que essas duas, elas são orações coordenadas porque elas são independentes. Elas estão juntas ali por uma conveniência, certo? Da mensagem que eu quero passar, mas se eu quiser falar uma e depois quiser falar outra separadamente, elas vão ter sentido também. Diferente da oração subordinada. Por isso que é subordinada, que vem de subordinação, que é quando você depende do outro, certo? As coordenadas não, elas não dependem, elas são independentes, tá? Mas elas estão juntas. Olha só nesse período aqui da oração coordenada. Acordei tarde, mas não estou cansada. Qual que é a palavrinha que para você está juntando uma oração com outra? Qual que é a palavra que está juntando acordei tarde com não estou cansada? Mas. Muito bem. Mas, É exatamente isso que agora a gente vai estudar. Quais são essas palavrinhas que juntam uma oração coordenada com outra oração coordenada e qual que é o sentido que essas palavrinhas trazem para o meu período? Porque essas palavrinhas, elas vão mudar um pouco o nosso período, tá? Então, é justamente aí onde a gente vai chegar. A gente vai começar a analisar como que se liga uma oração coordenada com outra. Entenderam? sim. A gente vai ver, então, que existem algumas classificações para essas palavrinhas. Ó, a oração coordenada, deixa eu ver se alguém já chegou aqui no vídeo. Professor, isso não são proposições, né? Conjunções, tá? As conjunções, elas têm uma função bem parecida com as preposições, tá bom? Mas elas têm mais significado, assim, a gente consegue entender melhor o significado dessas conjunções. Vocês vão ver agora por quê. Então, aqui que nós temos a oração coordenada, ela vai ser dividida em dois tipos. Ela vai ser assindética ou sindética. Quando eu tiver uma oração coordenada, um período, né, que é uma oração coordenada, que seja assindético, é quando eu não tenho nenhuma conjunção juntando uma oração com outra, tá? Então, por exemplo, aqui, dá para enxergar a frase? Acordei cedo, vírgula, não estou cansada. Dá. Percebam que acordei cedo, vírgula, não estou cansado, continua sendo um período inteiro, um só, né? Ligado pela coordenação. Mas percebam que esse período ele não tem conjunção ligando um com o outro. O que eu tenho aqui é uma vírgula, tá? Então vou escrever aqui para vocês verem. Vejam que aqui eu continuo tendo um período só, né? Porque eu tenho dois verbos aqui, né? Um período composto. Mas juntando uma frase com a outra, eu não tenho conjunção, eu tenho a vírgula. Quando eu não tiver, então, uma conjunção ligando um período, uma oração com a outra, eu tenho o que nós chamamos de oração coordenada assindética, que é a que não tem conjunção, certo? Agora, se eu tiver uma conjunção ligando a minha oração com a outra oração, acordei cedo, mas não estou cansada, aí eu vou ter o que a gente chama de oração coordenada sindética, porque tem síndeto. O síndeto é o quê? É essa conjunção aqui, tá bom? Tá claro? Os dois tipos? Sim. Aí agora o que nós vamos fazer? Sim. Quando for oração coordenada assindética, sem conjunção ligando uma oração com outra, acabou a minha análise. Acabou. Não tem síndeto, acabou, tá? É ligado por uma vírgula ou por qualquer outra coisa. Quando eu tiver agora uma oração coordenada que é ligado com conjunção, eu tenho uma oração coordenada sindética. E as orações coordenadas sindéticas, eu tenho 5 tipos, que são as aditivas, as adversativas, as alternativas, as conclusivas e as explicativas.
E agora a gente vai estudar uma por uma, tá? O que são, então, as orações coordenadas aditivas? É quando eu tiver o meu sentido de ligação de uma oração com outra, um sentido de adição, de soma, de alguma ação a mais ou alguma ação a menos que eu estou fazendo. Mas é sempre esse sentido de estou acrescentando alguma coisa, tá? Então, como assim? Vamos ver aqui o exemplo. Não comi hambúrguer, vírgula, nem tomei suco. Primeira coisa que a gente vai começar a fazer quando a gente for analisar essas orações é achar o verbo. Quais são os meus verbos aqui? Eu já marquei, né? Comi e tomei. Tenho dois verbos, então eu tenho um período composto. Se eu tenho um período composto, vamos ver como que essas duas orações se ligam, tá? Qual que é a palavrinha que está ligando a primeira oração? Não comi hambúrguer com tomei suco. Nem? Nem. Percebam que o nem é uma conjunção, então eu tenho uma oração coordenada sindética, e agora a gente vai classificar qual que é o sentido que essa palavra nem está trazendo para o meu período, para as minhas orações aí. Percebam que quando eu acrescento essa palavra nem, eu estou acrescentando mais uma ação que eu não fiz. Ó, não comi hambúrguer, aí eu vou falar mais uma coisa que eu não fiz. Nem tomei suco. Quando eu tiver essa ideia de soma, de acrescentar uma informação, eu tenho aquilo que nós chamamos de orações coordenadas aditivas. Olha o próximo exemplo. Discutimos várias propostas e analisamos possíveis soluções. A primeira coisa que eu vou fazer sempre é achar o verbo. Os meus verbos são, que eu já marquei aqui, né? Discutimos. E o outro verbo é analisamos, certo? Então, eu tenho a primeira oração, discutimos várias propostas, e a minha segunda oração, analisamos possíveis soluções. Qual que é a palavra que está ligando essas duas orações? Hein, pessoal? A palavra E? é, professora? Isso, a palavra E. Então, a palavra E liga uma oração com a outra. Vamos agora analisar qual que é o sentido que essa palavra E está trazendo para a minha frase. Discutimos várias propostas, aí eu vou acrescentar mais uma coisa, né? E analisamos possíveis soluções. Ficou claro? Quando eu tiver nas minhas palavras esse sentido de acrescentar algo, eu tenho uma oração coordenada aditiva. Se vocês forem na página 162, vocês vão verificar que nós temos algumas explicações sobre esse estudo do período composto por coordenação. Aliás, na página 163 é melhor, tá? Por quê? O que nós temos na página 163? Nós vamos ter um quadro das conjunções coordenativas. O que tem nesse quadro das conjunções coordenativas? Nós vamos ter as conjunções que são mais comuns para cada uma dessas classificações. Então, quais são as conjunções mais comuns para me dar esse sentido de adição, de soma? São as conjunções e, nem, não só, mas também, tanto, como e etc. Então, por exemplo, ó, não comi hambúrguer, como também não tomei suco. Tá? Então, como também ficou com o mesmo sentido do nem tomei suco. Porque eu também estou usando um sentido de acréscimo para juntar uma oração com a outra. Então, às vezes, vale a pena vocês terem uma noção de quais são as conjunções mais comuns para cada classificação. Então, para as conjunções aditivas, geralmente elas vão aparecer como e, nem, não só, mas também, tanto, como, etc. Geralmente, essas palavras que forem aparecer vão ser classificadas como aditivas, tá? Mas presta atenção que precisa observar o significado das frases para vocês conseguirem compreender se realmente eu consigo classificar como aditiva. Tá bom? Vocês conseguiram achar a página 163, esse quadro das conjunções? Sim. Sim. Então, deixa aí aberto, tá bom? Deixa aberto, porque aí vocês vão acompanhando nas próximas classificações. Ficou claro o que a aditiva faz? Ela acrescenta um sentido. Ela acrescenta mais alguma ação ali no meu período. Ok? Sim ou não? Sim. Sim. Então, aqui é a próxima. A próxima classificação que eu vou dar vai ser quando eu trouxer o sentido de adversativa. O que seria esse sentido?
é quando eu tenho um sentido contrário, oposto. Eu tenho uma oração e aí a minha segunda oração ela vai vir com a ideia contrária, com algo que quebre as expectativas. Por exemplo, fui à feira, no entanto, não comprei nada. Meus verbos aqui, primeira coisa que eu faço, como eu sempre digo, é achar o verbo. Quais são os meus verbos? O verbo fui e o verbo comprei, certo? Então a minha primeira oração é fui à feira e a minha segunda oração é não comprei nada. Ok? Qual que é a expressão? Que são as palavras que estão juntando uma oração com a outra? No entanto, No entanto. Muito bem. Então, no entanto, tá ligando fui à feira com não comprei nada. Reparem qual que é o sentido que esse no entanto traz. Ele traz um sentido de oposição, de ideia contrária. Por quê? Porque, ó, se eu fui à feira, o que eu espero? O que seria o esperado? É que eu fosse comprar alguma coisa, não é? Eu geralmente não vou na feira só para passear, dar uma voltinha. Eu vou à feira com objetivo. Qual que é meu objetivo, geralmente? Comprar alguma coisa, comprar uma fruta, um legume, certo? E aí, ó, vejam que a próxima oração, ela vem com esse sentido oposto, ela vem com esse sentido contrário do que se espera. Fui à feira, no entanto, não comprei nada. Entenderam, então, qual que é o sentido que a adversativa traz? Ela traz esse sentido de oposição, de contraste. Entenderam isso? Professora, Oi. então a aditiva, ela vai adicionar algo que faz, que tipo faz sentido com a afirmação anterior, o verbo anterior, Isso, e a adversativa, ela vai fazer uma oposição. perfeito. É uma ideia contrária da Ok. primeira oração, tá? Olha a próxima frase. Acordei cedo, mas não estou cansado. Então, aqui eu tenho de novo, né, dois verbos. É o verbo acordei e o verbo estou. Vejam que eu tenho a primeira oração, acordei cedo, e a minha oração, não estou cansado. Qual que é a palavrinha que está juntando uma oração com a outra? Hein, pessoal? Tem uma Mas? palavra. Isso, é a palavra mas. Aí vamos ver qual que é o sentido que o mas está trazendo? Acordei cedo. O que se espera de vocês quando vocês acordem cedo? Vocês acordam super dispostos? Mais cedo do que o habitual, assim, do que vocês não estão acostumados. Não. Geralmente o que se espera é que a pessoa esteja cansada, né? Mas vejam só a próxima frase. Não estou cansado. Então vejam que trouxe uma ideia contrária do que se esperava, né? Acordei cedo, mas não estou cansado. Viram de novo o sentido da adversativa? Ela vai trazer essa ideia contrária, essa ideia de oposição. Ok? Sim. Ficou claro? Olha lá na tabela da página 163. Quais são as conjunções mais comuns que aparecem com o sentido de adversativa? Mas, porém, entretanto, no entanto, contudo, não obstante, se não, todavia e etc, tá? Então, essas são as palavras que costumam vir com esse sentido de ideia contrária, de ideia adversativa, ok? Tá claro? Sim. Sim ou não? Sim. Então, próximo. sim. A classificação que nós podemos trazer. Alternativas. Essa também é bem fácil, já está no nome, tá? Deixa eu só fechar o microfone de alguém que está me dando interferência aqui. Acho que era do Samuel. Depois, quando você quiser falar, você pode ligar, tá bom, Samuel? Então tá. Alternativa. Qual que é o sentido da alternativa? É exatamente o que está no nome. Ela vai dar uma alternativa. Ou uma coisa ou outra. Sabe quando vocês fazem aquelas questões que vocês têm que marcar X na resposta certa? Não são questões alternativas? Então, aqui é o mesmo sentido, tá? É quando é ou uma coisa ou outra. Então, ó, fale agora ou cale-se para sempre. Tenho duas orações porque eu tenho dois verbos. Quais são eles? O verbo fale e o verbo cale, tá? O verbo calar. A palavra que está ligando fale agora com a outra oração, cale-se para sempre, qual que é? O ou.
o ou. Muito bem. Repare que aí eu tenho uma alternativa, né? Ou eu falo agora, ou eu me calo para sempre. Ou uma coisa ou outra. Então, quando eu tiver essa ideia de alternativa, eu tenho uma oração coordenada alternativa. Fácil, né? Olha esse outro exemplo. Ora gosto de vestidos, ora gosto de sapatos. Ou eu gosto de uma coisa ou eu gosto de outra. As duas ao mesmo tempo eu não gosto, tá? Então, quais são aí os meus verbos? O verbo gosta e o verbo gosta. Tenho duas orações. Como que eu estou ligando essas duas orações? Com essa palavrinha ora. Reparem que as alternativas, elas podem fazer isso, tá? Elas podem trazer a conjunção no meio e no início ao mesmo tempo também, tá? Então, por isso que apareceu ora ali na frente e ora ali no meio. Eu poderia ter feito a mesma coisa com a frase de cima, com o ou, ó. Ou fale agora, ou cale-se para sempre. Isso é uma característica da alternativa, tá bom? Ela pode ligar uma oração com a outra dessa maneira também, colocando a conjunção na frente e no meio ao mesmo tempo. Ou eu posso colocar só no meio, tá bom? Ok? Ficou claro o que é a alternativa? Sim. Olha quais são, no quadro das Sim. conjunções, quais são as conjunções alternativas mais comuns. Ou, ora, já, quer, seja, etc. Tá bom? Agora vamos ver a próxima classificação. Conclusiva. Ele não estudou, portanto, foi mal na prova. O que vai trazer a ideia de conclusiva? É quando eu trago uma conclusão, uma consequência para alguma ação ali inicial. Qual que foi a finalidade, o fim, né? Que fim que trouxe essa ação da minha primeira oração? Né? Então, eu vou colocar qual que foi a consequência, qual que foi o fim dessa primeira oração, tá? Então, vamos ver aqui. Ele não estudou, portanto, foi mal na prova. Quais são os verbos? O verbo estudou e o verbo foi. Tenho duas orações, então. Minha primeira oração é ele não estudou e a minha segunda oração é foi mal na prova. Qual que é a palavra que está juntando essas duas orações? Portanto. Portanto, muito bem. Portanto, ele está trazendo um sentido de conclusão. Ele está, assim, terminando essa ideia. Qual que foi a consequência de não ter estudado para a prova? Ir mal, né? A consequência de não estudar é ir mal na prova, certo? Então, a conclusiva, ela traz uma conclusão para uma ação inicial. Olha o próximo exemplo. O dia está ensolarado, logo iremos ao parque. Tenho duas orações, né? Porque eu tenho o verbo estar e o verbo iremos. Então, a minha primeira oração é o dia está ensolarado e a minha segunda oração é iremos ao parque. Qual é a palavra que está juntando essas duas orações? Logo. Logo. Percebam que o dia está ensolarado, qual que é a conclusão dessa ideia? Né? Qual que é a consequência? Logo iremos ao parque. A consequência do dia estar ensolarado é nós irmos ao parque, né? Vê lá qual que é no quadro das conjunções, quais que são geralmente classificadas como conclusivas. Então, é a palavra logo, portanto, então, assim, por isso, por conseguinte, pois, posposta ao verbo, de modo que, em vista disso, etc. Tá claro, então, o que são as conclusivas? Sim. Sim? E agora vamos para a última, aleluia, né? A última classificação é quando eu tenho explicativas, tá? Explicativa também está no nome, tá? É quando eu estou explicando uma oração inicial, uma primeira ação, o motivo de alguma coisa. Geralmente, as explicativas, elas explicam uma ordem ou um pedido, tá? Então, geralmente, elas vão explicar uma primeira oração que está com o verbo no imperativo, que é aquele verbo que indica a ordem. Então, olha só, por exemplo, esse primeiro período. Venha imediatamente, pois sua presença é fundamental. O que eu tenho aqui? Tenho duas orações, porque eu tenho o verbo venha e o verbo é. Então, minha primeira oração é venha imediatamente, minha segunda oração é sua presença é fundamental. Qual que é a palavra que está unindo uma oração com a outra? Pois. Pois. Muito bem. Repara que esse pois, ele está explicando a minha primeira oração, que é venha imediatamente. Mas por quê, né? Por que eu tenho que vir imediatamente? Aí está explicando. Pois sua presença é fundamental. Então, a explicativa já está no nome também, né? Quando ela explica uma ação.
Olha a próxima. Limpe o seu quarto, porque está sujo. Meus verbos aí é limpe e está. Então, tenho duas orações. Então, limpe seu quarto é uma oração, está sujo é outra oração. A conjunção que está ligando essas duas orações é o porquê, certo? Então, repara o seguinte. Limpe o seu quarto. Na minha próxima oração, eu vou explicar por que eu estou te dando essa ordem. Porque está sujo. Ok? Claro as explicativas? Sim. Então, geralmente, nas explicativas, as conjunções serão pois, porque, porquanto, que, etc. Tá? Ficou claro esse conteúdo agora? Sim. Sim? Sim. Então, vamos fazer o seguinte: vocês vão fazer os exercícios, tá? Do capítulo 12, todos em casa. Se precisar rever o vídeo, tem o vídeo lá no eDrive. É só acessar. Também vou repostar essa aula para vocês terem mais conteúdo se quiserem assistir. Agora, o que a gente vai fazer? Agora, finalmente, nós vamos lá para o capítulo 14, certo? Lá no capítulo 14, nós vamos na página 188. Vamos fazer alguns exercícios juntos para ver o que vocês conseguem desenvolver disso, tá? Esse é um conteúdo que quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica. Então, assim, se vocês puderem pegar algumas frases na internet e começar a classificar, procurar, assim, exercícios de oração coordenada. Se vocês puderem fazer isso, façam, porque quanto mais a gente pratica fazer essas classificações, melhor a gente fica. Porque a gente acaba se acostumando. Tem hora que a gente já bate o olho e já consegue ver qual que é o sentido dessas orações, tá bom? Cadê o vídeo de vocês, que eu não tô vendo ninguém? Reaparece, só tô vendo Samuel. Isso, Ana. Isso, Sofia. Cadê os outros? Tem gente que eu nunca nem vi na vida e não aparece. Ah, a Ana aí. Então vamos lá. Vamos lá na página 188. Olá, tudo bem, pessoal? Ah, tá bem melhor agora. Que eu tô vendo vocês. Tá? Então vamos lá na página 188 e vamos fazer os exercícios, tá bom? Não precisamos fazer todos, vamos fazer só alguns, tá? O exercício 1 é um que a gente pode fazer. Ó, recordemos esses períodos estudados anteriormente. Vocês precisam que eu espere para vocês chegarem na página? 188, tá? Posso começar? Tá. Recordemos esses períodos estudados anteriormente. Vou lá e agarro nas orelhas de Dona Carrocha e dou um pontapé naquele nariz de papagaio e pego o polegada pelas botas e venho correndo. Narizinho não almoça, nem janta, nem dorme sem a boneca Emília. Tá? Viram aí que eu tenho as minhas conjunções em negrito, né? As conjunções que estão ligando uma oração com outra. Daí na primeira, vou lá e agarro nas orelhas de Dona Carocha. Aí eu tenho uma oração sendo ligada por outra, né? A oração vou lá, que eu tenho o verbo vou, e também a oração agarro nas orelhas de Dona Carocha. Agarro é a minha outra oração, né? A palavrinha e está ligando uma oração com a outra, certo? E assim por diante. Lá embaixo também, narizinho não almoça nem janta. Então aqui, narizinho não almoça, almoça é o meu verbo, e janta é meu outro verbo. A palavrinha nem tá ligando uma oração com a outra. Ok? Tá claro isso? Para vocês? Conseguiram acompanhar? Ok. Então vamos ver. Essas duas orações, elas estão trazendo uma mesma classificação. Lembra das classificações? Aditiva, explicativa, alternativa, conclusiva e adversativa. Vamos ver qual que é o sentido que ele está trazendo. Nesses exemplos, a oração coordenada sindética apenas acrescenta uma nova informação. Por isso, a relação semântica com a anterior é classificada como... Qual que é a oração que eu acrescento o sentido? Aditivas? Aditiva, perfeito. Ativas. Então, aí, ó, aí vocês podem colocar assim, ó. Por isso, a relação semântica com a anterior é caracterizada como acréscimo. Porque é o sentido de acrescentar, né? Acrescentar um novo sentido. Caracterizada como acréscimo. E a oração se denomina, aí agora sim, oração coordenada aditiva.
Ok? Alguém se atrasou? Não, né? Primeiro espaço eu coloco o acréscimo e o segundo espaço eu vou colocar oração coordenada aditiva. Tá bom? Próximo, agora vamos ler aí o 2. Leia com atenção a tira a seguir e depois comente o emprego que se fez da palavra nem do último quadrinho. Não quero ir para a escola, não quero aprender mais nada. Eu já sei mais do que preciso. Gostava mais das coisas quando não as entendia. A verdade é que eu estou sendo educado contra a minha vontade. Estão violando os meus direitos. Permanecer ignorante é um direito? Não sei e nem quero saber. Então vamos lá. Leia com atenção a tira a seguir e depois comente o emprego que se fez da palavra nem no último quadrinho. Olha o último quadrinho. Não sei e nem quero saber. Aí eu tenho aí de novo, né, uma oração coordenada. Qual que é a classificação que eu dou para ela? Hein? Qual que é a classificação? A Sofia falou, só que tá com o microfone desligado. Meu pai, a gente tá. Minha mãe tá em home office, aí tá todo mundo falando. Ah, tá. Então, é a coordenação aditiva? Aditiva também, porque ó, tô acrescentando um sentido, né? Nem sei qual que é outro acréscimo que eu tô fazendo. Nem quero saber. Repare que aí nós temos um detalhe, tá? Geralmente, quando eu vou usar essa conjunção nem como aditiva, eu não uso o e junto. Eu coloco só não sei, vírgula, nem quero saber. Aí nesse quadrinho, ele colocou e nem quero saber. Então, o que que é isso? É uma forma coloquial, que é quando a gente fala sem estar na norma padrão, naquela norma mais dicionarizada, né? Que é quando a gente fala mais descontraidamente, sem estar se preocupando muito com as regras gramaticais. Quando a gente fala com um amigo, a gente não se preocupa muito com essas regras gramaticais, né? E tudo bem, porque a gente está numa situação informal, então a gente pode falar de uma forma mais liberta, da forma como a gente está mais acostumado a falar com liberdade, né? Então, por isso que ele escreveu dessa forma. Não sei e nem quero saber, certo? Porque ele está falando de uma maneira mais sem se preocupar com as regras gramaticais, tá? Mas se fosse se preocupando com as regras gramaticais, se eu quisesse falar de uma maneira formal, eu não poderia colocar esse e, eu colocaria uma vírgula. Nem sei, vírgula, nem quero saber. Ficou claro, então? Sim? Querem que eu dite essa resposta? Tá, então eu vou ditar, tá? Não tem espaço para escrever, né? Estranho. Então coloca aí no cantinho. Então, ó, o que ele está fazendo com a palavra nem? Calvin. Calvin está usando a linguagem coloquial vírgula. Por quê? Porque a palavra nem não precisa vir acompanhada da palavra e. Ponto final. Sabe por que que não precisa? Porque o significado de nem é o significado de e não. Nem significa a mesma coisa que e não. Então vejam que o e já está aí na palavra nem, né? Já está subentendido esse e aí. Ok? Alguém se perdeu? Tá, então vamos lá. Seguindo. Deixa eu ver se a gente... acho que a gente não precisa fazer a 3 e a 4, tá? Vamos aqui para a questão 5 e 7. Para a questão 5 e 7, a gente tem que ler esse quadrinho, tá bom? Aqui, ó, tá bem? Então vamos ler. Texto para as questões 5 e 7. Sabe o que dizem sobre você? O quê? Que você é egoísta, cruel, ambicioso e vingativo. Mas com um coração de ouro. Então vamos lá. 5.
No último quadrinho, a réplica de Agar não contém verbo, o qual está implícito, mas tem um coração de ouro. Esse quadrinho mantém com o anterior uma relação de semântica de... Então, ó, que você é egoísta, cruel, ambicioso e vingativo, mas com um coração de ouro. Qual que é o sentido que ele traz aí? Ele traz um sentido de causa, de consequência, de conclusão, de explicação ou de oposição? De oposição? De oposição, tá? Guilherme, eu vou estender um pouquinho mais, porque eu tive que explicar, tá bom? Se você não puder continuar, os que não puderem continuar, eu vou deixar a aula gravada, tá? E aí eu vou postar no e-drive e depois vocês assistem quando vocês puderem, tá bom? Eu vou estender, mas não vai ser muito mais, Tá bom, tá? Pro. É só pra gente não perder muito conteúdo, senão a gente vai ficar muito atrasado, tá bom? Então, quem não puder, depois assiste a continuação, porque eu vou postar no YouTube, tá bom? Combinado? Então, muito bem, a ideia de oposição, né? Por quê? Se você é egoísta, cruel, ambicioso, vingativo, se espera que a pessoa vai ter um coração de ouro também? Não. Então, é uma ideia, um contraste, né? Uma ideia oposta do que se espera, tá? Então, como que a gente classificava mesmo as ideias opostas? Oração coordenada? Como que chamava? Começa com A. Aditivo? Não, Aditiva? aditivo é quando eu acrescento um sentido, né? Quando eu tenho um sentido oposto, é adversativa, tá? Ah. Tá bom? Ó, agora 6. Marque na tabela a seguir as palavras que podem substituir mas no último quadrinho. Quais são as palavras que vão... Se eu substituir o mas por essa palavra, vai ter o mesmo sentido. Não vai mudar nada da minha frase. Posso substituir o mas por porém? Porém, Sim. com coração de ouro. Sim. Sim, então pode marcar um X aí. É o mesmo sentido, vai continuar sendo uma adversativa. Posso substituir por porquê? Você é egoísta, cruel, Não. ambicioso, vingativo, por quê? Não posso. Aí vou trazer um outro sentido, né? Não vai dar certo. Posso substituir por logo? Não. Não. Não dá o mexido, né? Aí, se fosse por logo, eu estaria trazendo uma conclusão. É estranho, né? Você dar uma conclusão com coração de ouro. Não. Contudo. Contudo, com um coração de ouro. Sim. Muito bem. Contudo, mais um X aí. Que? Sim. Dá para substituir? Não. Não. Todavia. Todavia, com coração de ouro. Sim. Não. Sim, todavia é o mesmo sentido de porém, de contudo, de mas, tá bom? Pois, dá para substituir? Não. Não. Portanto, dá para substituir? Não. 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 Porque não é uma consequência, Sim. né, ter o coração de ouro. Não dá. Não. Entretanto, dá para substituir? Sim. Sim, muito bem. Ou não dá, né? Até daria, mas aí eu ia mudar o meu sentido da frase, né? Porque ou ele seria isso, egoísta, cruel, ambicioso, ou ele teria um coração de ouro. Não dá, porque... Ô, professora, portanto e entretanto dá, né? Portanto, olha, até daria, mas teria um sentido muito esquisito. Olha só. Se eu falasse assim, ó. Você é egoísta, cruel, ambicioso e vingativo, portanto, com um coração de ouro? Ter um coração de ouro é uma consequência de ser egoísta, cruel, vingativo? Não encaixa muito bem, né? Parece que uma coisa não faz sentido com a outra, né? Então não pode. Uhum. Por conseguinte, dá? Por conseguinte, é o mesmo sentido de portanto. Tá? Então também não dá. É a mesma ideia. Portanto e por conseguinte, é o mesmo sentido. Então não dá. No entanto, dá? Dá? Dá. Dá. Entanto dá. Consequentemente, Não? Não. não. Porque é a mesma ideia de portanto. E Dá. dá? Não, né? Então, quais foram as palavras que nós marcamos? Nós podemos substituir mas por porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Tá bom? Próximo agora.
2. Aliás, né? 2 não, 7. Ficando doido. Se Agar dissesse, mas também com o coração de ouro, a relação de sentido com o quadrinho anterior seria mantida ou haveria alguma alteração? Ó, vamos mudar, ó. Você é egoísta, cruel, ambicioso, vingativo, mas também com um coração de ouro. Tem mudança de sentido? Não. Sim. Não? Tem sim. Por que tem mudança de sentido? É... Querem que eu explique? Porque o mais. Pode falar. Pode falar, professora? Porque Pode. o mais também significaria que ele tem isso também. E só o mais é como, tipo. Eu esqueci a palavra, peraí. Que é o sentido oposto. Isso, muito bem. É exatamente isso. Perfeito. É que eu esqueci a palavra. Acrescentar? Se eu coloco mas também, eu estou acrescentando, né? Eu estou falando que ele é egoísta, que ele é cruel, que ele é ambicioso, que ele é vingativo e também tem um coração de ouro. Quando eu coloco só o mas, aí eu estou me opondo, né? Eu sou tudo isso, mas eu também tenho um lado bom, tá? Então tem uma mudança de sentido, tá bom? Então vou digitar aí a resposta. Eu estou digitando, tá? Mas quem conseguir escrever sozinho pode escrever, tá? Eu estou digitando porque eu sei que assim a gente consegue ir um pouco mais rápido, tá? Então vamos lá. Há uma mudança de sentido. Há uma mudança de sentido. Por quê? Em vez de dar uma informação, há uma mudança de sentido, porque em vez de dar uma informação contrária do que foi afirmado antes, vírgula, ele estaria acrescentando uma nova informação. Ok? A 8, então, não vamos fazer, tá? Vou pular. Se vocês puderem fazer em casa, podem fazer e depois a gente tira as dúvidas. Vamos para 9. Lembra que a gente viu o quadro das conjunções mais comuns para cada classificação? Lembram disso? Então, geralmente, quando aparecer porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, geralmente eu vou classificar como uma conjunção adversativa, tá? Mas por que eu digo geralmente? Porque existem situações em que eu vou usar uma conjunção que é comum numa certa classificação, mas que se eu parar para pensar no sentido que está tendo na minha frase, eu vou ver que não posso aplicar da forma mais comum. Eu vou ver que ela está, na verdade, trazendo um outro sentido. Então, eu preciso ver o sentido da frase. Então, primeiro eu entendo o sentido que a frase está trazendo para poder classificar, tá? Ajuda bastante decorar as conjunções mais comuns em cada classificação? Ajuda? Mas a primeira coisa que eu tenho que fazer é entender o sentido da frase. Entendendo o sentido da frase, eu consigo fazer a classificação, tá bom? Voltem, gente. Não tô vendo mais ninguém, só o Samuel. Reapareçam. Então parece que eu tô conversando com um monte de imagem parada. Vocês estão muito tímidos, hein? Vou dar ponto para quem estiver aparecendo. Ah, todo mundo voltou agora, né? Olha os curvos atrás de cá, hein? Só falar em ponto que aparece todo mundo. Então, ó, presta atenção nessa frase aqui, ó, do exercício 9. É importante
Nunca decorar listas de palavras que se classificam desta ou daquela forma. Procure sempre aprender o sentido que a conjunção dá ao período. Por exemplo, no período. Ela leu o texto e não entendeu nada. Geralmente, a conjunção e, ela é classificada como? Como que geralmente a gente classifica essa conjunção? É como aditiva, alternativa, adversativa, conclusiva, explicativa? Qual que é o mais comum da Aditiva. Geralmente é aditiva, né? Mas vê se Aditiva? aqui nessa frase. Isso. Vê se aqui nessa frase ela tá dando esse sentido de adição. Ela leu o texto e não entendeu nada. Será que eu consigo classificar a conjunção e como aditiva aí nesse caso? O que vocês acham? Vocês acham que está somando um significado ou está trazendo um outro significado aí, além de só acrescentar uma ideia? Ela tá trazendo uma oposição. Muito bem, perfeito. Percebam que essa palavra e eu posso substituir pela palavra mas. Posso substituir pela palavra porém. Posso substituir pela palavra contudo. Quer ver? Ela leu o texto, porém não entendeu nada. Por quê? Se ela leu o texto, o que se espera? Que ela tenha compreendido, né? Mas aí eu tenho uma ideia contrária, ela não entendeu nada. Então, o e, como que eu vou classificar o e nesse caso? Vai ser uma conjunção? Como que é que eu classifico as conjunções que são ideias opostas? Trazem uma ideia contrária. Adversativas? Adversativa. Muito bem. É Adversativa. Tá? Professora, Pode falar? peraí, é porque eu precisei sair e eu perdi a 9. A 8, a 8. A A 8 8. a gente não fez. Ah, tá. Pulei. A gente vai fazer só algumas, tá? Porque senão a gente não vai conseguir. É uma hora só, né? Já até passei dessa uma hora, tá bom? Ficou claro? Agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer todos os exercícios do capítulo 12, tá? Tudo que vocês conseguirem desse conteúdo, tanto de período, quanto do conteúdo de orações coordenadas, tá? Ok? Sabe o que eu queria fazer com vocês? Eu queria ler a página 189, 186 rapidinho, só para a gente ter uma noção mais ou menos do que está falando nesse capítulo, tá? Para a gente não perder, para vocês fazerem pelo menos um exercício, tá bom? Vocês vão ver que o início da unidade, nós temos essa foto aqui, ó, na página 185. Tá dando para ver? Qual que é a sensação que vocês têm quando olham uma imagem dessa? Dá um estranhamento, né? Uma sensação esquisita, né? Um incômodo, né? Porque é uma coisa que parece real, assim. Uma coisa que, sei lá, eu nunca conseguiria imaginar, assim. Não passaria nunca pela minha cabeça uma imagem dessa. Essa imagem é um quadro de um artista chamado Salvador Dalí. O Salvador Dalí, ele trata bastante de imagens que parecem oníricas. O que é onírico? É o que vem do sonho. Então, imagina que vocês sonham com isso. Que tipo de sonho seria? Um pesadelo? Para mim, seria um pesadelo. O Salvador Dalí, ele vai trabalhar, então, com essas imagens, tá? Cada um Pra tem mim, uma sonho é um diferente, né? peixe. Um trompete com o Pra mim, rosto. sonho é um peixe. Mas causa um estranhamento danado, né? A gente fica muito incomodado olhando isso. Parece uma coisa muito esquisita para nós. Então, se aparecesse isso para mim num sonho, seria um pesadelo, provavelmente. O Salvador Dalí, ele trabalha com essas imagens, né? De sonhos, coisas que só aparecem no nosso inconsciente, que é na hora que a gente está dormindo, tá? Essas imagens doidas, que diversas vezes a gente sonha uma coisa absurda, e aí a gente não consegue nem explicar o que foi, porque é só dentro do nosso inconsciente que a gente consegue reproduzir aquilo, tá bom? Então, a gente vai falar um pouco dessa ideia do sonho, tá? Então, página 186. O cenário do pesadelo. Lucy estava tendo um pesadelo horroroso. Estava sonhando que monstros parecidos com lobos tinham entrado pela janela de seu quarto, enquanto ela dormia e começaram a despedaçá-la. Ela lutou e gritou, mas podia sentir suas garras e dentes rasgando-a. Então ela acordou, suando e ofegante. Olhou em torno do quarto para ter certeza e soltou um suspiro de alívio
por tudo, na verdade, não ter passado de um sonho. Quem nunca passou por isso, né? Ai, graças a Deus que acordei e era um pesadelo, né? Foi só um sonho. Então, com um barulho terrível, monstros entraram pela janela e começaram a atacá-la, exatamente como no sonho. O terror foi ampliado pela lembrança do pesadelo que ela tinha acabado de suportar. Então, imagina, você acaba de acordar de um pesadelo e aí começa a entrar monstros pela sua janela. Não vem a sensação de alívio mais, né? Seus gritos misturaram-se com soluços quando ela percebeu a impotência da sua situação. Então ela acordou suando ainda mais ofegante. Isso era absurdo. Ela tivera um sonho dentro de um sonho. Então, da primeira vez que ela aparentemente acordara, na verdade, ainda estava no sonho. Ela olhou ao redor do quarto outra vez. As janelas estavam intactas. Não havia monstros. Mas como ela podia ter certeza de que dessa vez ela estava realmente acordada? Ela esperou aterrorizada que o tempo respondesse. Quem já passou por isso? Eu também. Eu já. Nossa, é horrível. É horrível. Ai, parece que acordou do pesadelo, mas na verdade você estava sonhando que você acordou do pesadelo. E aí o pesadelo continua. É muito estranho quando acontece. A Ana nunca passou por isso, né? Mas provavelmente um dia você vai passar, que você sonha tá acordando dentro de um sonho. Né? Então, aí vejam que no final ela faz uma pergunta, né? Como que eu vou saber, então, que de fato eu tô acordado? Como que a gente sabe que a gente tá acordado? Como que a gente pode saber isso, né? Se eu tô sonhando e no meu sonho eu acordo e eu acho que eu tô acordada, como que eu sei que agora a gente tá acordado e a gente não tá sonhando? Né? Dá um bug assim na nossa cabeça, né? Esses dias eu tava pensando se eu tava sonhando com esse negócio de coronavírus, né? Mas. Às vezes parece que a gente tá sonhando, né? Será que eu tô sonhando? Isso realmente tá acontecendo? Será que eu não vou acordar já já, né? Porque parece realmente um sonho, assim, às vezes. Nossa, Pode professora, você fez entrar num ponto que às vezes eu começo a falar, será que eu não tô em coma e tô imaginando a minha vida? Eu começo com essas paranoias, você entrou num ponto que é um pouco sensível pra mim. Porque é uma coisa que a gente sente mesmo, né? Nós, como humanos, quando alguma coisa muito estranha está acontecendo na nossa vida, quando a gente passa por um evento muito difícil, às vezes a gente tem um pouco dessa sensação que não pode ser real, né? Vocês já pararam pra, Pode falar. vocês já pararam pra pensar que vocês podem ser as únicas pessoas com consciência nesse mundo e o resto é robô? Outro Já pensamento. pensou se a Já. gente tá em coma em outra vida? Já pensou se a gente tá em coma em outra vida e essas vozes na nossa cabeça são as pessoas tentando nos acordar? Pois Vocês é. já pararam pra pensar que talvez a gente faça parte de uma simulação criada por aliens para criar um reality show? Filósofos. Você sabia? Tem um filme sobre isso. Em que ponto Você lembra? chegamos já, gente? Vocês já viram aquele filme O Show de Truman? Fala exatamente Eu nunca Acho que não. assisti, mas já ouvi falar. O Show de Truman fala sobre isso. É um homem que ele vive num reality show, mas ele não sabe. Então, Quem tava assistindo? Quem tava assistindo? o Show de Truman, ele fala justamente sobre isso, né? Então, isso, de fato, a Ana tá certa. Isso aí são diálogos, pensamentos filosóficos que a gente tem, né? Então, a gente tem esses pensamentos, mas outras pessoas já pensaram nisso. Filósofos já pensaram nisso, certo? Então, vamos ver essa continuação aqui do texto 2. O fenômeno de falsos despertares não é incomum. As pessoas frequentemente sonham que acordam e depois descobrem que, na verdade, não se levantaram da cama, nem foram até a cozinha peladas e se depararam com uma festa de coelhos e astros da música pop. Foi só um sonho, né? Peraí. Quem que não tá ouvindo? O Ian? Tenta entrar e sair, Ian. Às vezes você consegue ouvir. Tenta entrar e sair. Alguém escreve pra ele isso? Tenta entrar e sair de novo, tá? Fala que eu tô falando isso, que às vezes dá certo. Tá bom? Então vamos lá. Se nós podemos sonhar que acordamos, então como podemos saber se realmente acordamos? Na verdade, como podemos saber se nós alguma vez acordamos? Será que não estamos dormindo? Estamos na Matrix? Quem já assistiu Matrix? Alguém já assistiu Matrix? Essa é a minha já.
Matrix é justamente sobre isso. Conta a história de um homem que descobre que, na verdade, a sociedade inteira está dormindo. E nós estamos sendo dominados por outras pessoas, né? Então, de fato, é algo que pode fazer parte, assim, de histórias de ficção, certo? Essa ideia de estamos dormindo, ainda não acordamos. Né? Como que a gente sabe que a gente está, de fato, acordado ou não? Se a gente sonha que a gente acorda, certo? Deixa eu ver aqui que tem... Alguém falou alguma coisa importante? Deixa eu ver aqui no chat. O que você quer dizer com isso, Gui? De se mais gente cometerem suicídio, terão menos suicidas? Na verdade, esse é um assunto bem delicado, né? Porque parece, às vezes, que o suicídio ele parece ser uma saída para as coisas, né? E não necessariamente ele é, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado um pouco, assim, com essa ideia. Porque, às vezes, uma pessoa que se suicida pode acabar influenciando outras, né? Então, às vezes, não necessariamente, se mais pessoas se suicidarem, vão acabar os suicidas, né? Porque pode ser que seja uma ideia que puxe outras pessoas a fazerem a mesma coisa. Mas, professora, o quanto mais suicidas tiver no mundo, menos vão ter, porque eles vão se matar, ou seja, não vai ter mais no mundo. Ou seja, isso não faz sentido. Então, mas tem um problema, assim, né? Porque, geralmente, quando uma pessoa se suicida, pode acontecer de outras pessoas que já pensam sobre isso se influenciarem, entendeu? Se influenciarem a cometer a mesma ação. Então, uma pessoa que, às vezes, nem nunca tomaria uma coragem pode acabar tendo essa coragem. Então, De um se cria mais dois. Tá? Mas ela tomando coragem, ainda assim vai ter menos gente suicida. Esse é um assunto complicado, né? Porque pode dar a entender que é uma saída. E não é uma saída. Existem outras formas de resolver os nossos problemas, as nossas dores, né? As nossas Júlia, continua na cal depois. Vamos resolver essa questão em conversa. Então, a gente pode conversar mais sobre isso também, né? Mas é algo assim que é importante a gente perceber que existem outras formas de solucionar os nossos problemas. Que a gente não precisa chegar a isso. A gente pode buscar outras soluções. Existem soluções, né? Basta a gente se abrir um pouco para o mundo para poder agarrar essas soluções que são melhores para nós, que são mais saudáveis, que vão nos fazer bem, tá bom? Mas depois a gente pode conversar mais sobre isso, tá? Vamos ver lá. Exercício 1. Complete. A personagem da história é referida inicialmente como um substantivo próprio, Lucy. Na sequência da narrativa, no entanto, a personagem passa a ser referida por outros termos, pronomes que substituem o nome próprio, evitando a sua repetição. Desse modo, A. Usou-se o pronome pessoal do caso reto. Vamos ver ali no primeiro parágrafo, né? Porque geralmente a gente está usando o nome Lucy da personagem, certo? E depois a gente vai usar outra palavra para substituir Lucy, para a gente não precisar ficar falando Lucy, 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 repetindo toda hora. Vamos ver ali, ó. Lucy estava tendo um pesadelo horroroso. Estava sonhando que monstros parecidos com lobos tinham entrado pela janela do seu quarto enquanto ela dormia. Qual que é a palavra aí que eu estou usando para substituir Lucy, para não precisar falar Lucy de novo? Ela. Ela, muito bem. Ao invés de falar Lucy, eu falei ela, tá? Para não ficar repetindo a mesma palavra toda hora no meu texto, ok? Então, ó, usou-se o pronome pessoal do caso reto, ela, tá bom? Então, é isso que eu vou acrescentar. Quando na função sintática de... Qual que é a função sintática aí, ó? Quem que fez a ação? Ela dormia e começaram a despedaçá-la. Quem que praticou a ação de dormir? Hein? Ó, ela dormia e começaram a despedaçá-la. Quem que praticou a ação de dormir? Quem que dormiu? A Lucy? A Lucy. Né? Então, no caso aí é ela, tá? O ela, ele tá fazendo qual função aí da minha oração? A função de sujeito, né? Porque sujeito não é aquele que pratica a ação. Vocês estudaram isso, né? Sujeito, predicado. Então, tá.
Então, quem está praticando a ação aí é o sujeito, Uhum. tá? Então, o ela está... a função sintática dele é sujeito. É isso que vocês vão colocar, tá bom? B. Usou-se o pronome pessoal do caso oblíquo. Ó, ela lutou e gritou. Não, desculpa. Ali em cima. Ela dormia e começaram a despedaçá-la. Qual que é o pronome pessoal do caso oblíquo que foi usado aí? É esse lá, né? Despedaçar lá, tá? Então é o lá. E a função dele? Qual que é a função sintática que ele está exercendo? Percebam que ele está completando o sentido do verbo. Despedaçar, né? Quando eu complemento o sentido do meu verbo, eu tenho aquilo que nós chamamos de objeto direto. Lembram disso, objeto direto? Depois a gente vai ter que fazer uma revisão, né, desses termos, tá? A gente faz quando a gente voltar pessoalmente, tá bom? Então ficou assim, ó, no A, ela e sujeito, e no B ficou lá e objeto direto, ok? Vamos virar a página. Página 187. O que vocês estão brigando aqui no chat? Vou dar ponto negativo para vocês. Vamos ver. Nossa, estão com sorte, hein? Porque meu computador está travando e eu não estou conseguindo ver o que está escrito. Eu denunciei aqui, professora. Eles estão falando de Free Fire, professora. Ah, não, gente. Vamos prestar atenção, senão vocês vão se perder. Depois vocês conversam sobre isso, já está acabando. Senão vocês vão se perder, tá? Vamos continuar. 3. Na verdade, eu vou pular para 4, tá? Porque eu tô achando que a 3 vai dar um trabalhinho assim pra gente fazer e eu já tô muito passando da hora, né? Vocês já devem estar querendo me matar. Então vamos lá, 4. A história de Lucy foi contada com uma intenção que vai além da literatura. O autor do texto, Julian Baggini, é um filósofo que não quer apenas narrar uma história. Ele visa levar o leitor a uma reflexão. Qual é a reflexão que ele... Qual que foi a reflexão que esse texto nos trouxe? É o que diferencia o sonho da realidade. Muito bem, perfeito. Pode ser exatamente isso que você falou, a escrita. A reflexão é pensar o que diferencia a realidade do sonho. Quem é o senhor Decome? É isso? Sou eu. Eu quem? O Cauã. Ah, É meu Cauã. sobrenome. Ah, é o seu sobrenome? É. Parece nome de personagem de anime. Não curto muito anime, não, professora. Ah, não? Mas parece. Vamos lá, 5. Vou virar um anime. Assim. Vai virar um anime. 5. Transcreva a passagem do texto que justifica a sua resposta à questão anterior. Qual que é a parte do texto que justifica essa resposta? Pode só grifar lá. Volta lá no texto. Qual que é a parte que justifica essa resposta? Tá lá no fim. As 3 últimas linhas, mas como ela podia ter certeza de que dessa vez até o final? Perfeito. Pode escrever ali, né? Nas 3 últimas linhas do texto. Então, as 3 últimas linhas do texto. Agora 6. Lucy estava tendo um pesadelo horroroso. Reflita sobre a expressão destacada e discuta o emprego do adjetivo nesse contexto. E aí? Um pesadelo horroroso. Pesadelo pode ser bom? Vocês já tiveram um pesadelo bom? Então por que ele fala pesadelo horroroso?
E o pesadelo já dá pra entender que é uma coisa que não é boa, né? Qual que é o sentido de acrescentar esse horroroso aí? Mais do que ruim. Isso, ele dá uma Horroroso ênfase, seria. ele fortifica, né, a ideia, né, que foi horrível mesmo. Então, assim, usar a palavra horroroso pode ser redundante, porque um pesadelo já tá no sentido, né, já é o sentido de pesadelo já é uma coisa ruim, né? Então, você reforçar que foi um pesadelo horroroso, ele traz um reforço, né? Ele dá uma ênfase que foi muito ruim mesmo, tá? Então, posso ditar para vocês os que precisarem, tá? Quem puder escrever por si, aí pode escrever também, tá bom? Então, o objetivo do uso da palavra é dar ênfase. O objetivo é dar ênfase. Vírgula, uma vez que é redundante dizer que um pesadelo é horroroso. E agora a última para a gente encerrar. 7. Se você digitar o texto no computador, o corretor ortográfico do Word vai acusar um erro em despertares, no começo do último parágrafo. O fenômeno de falsos despertares não é incomum. Por que vocês acham que se eu escrever despertares no Word, ele vai me mostrar que está errada a palavra? Vai aparecer aqueles tracinhos, aquela cobrinha vermelhinha embaixo da palavra. Porque é um dialeto antigo ou incomum? Não é antigo, tá? Porque despertares a gente ainda pode usar, mas é incomum, tá bom? Então, porque na verdade é um verbo, né? O verbo despertar, que está sendo usado como um substantivo. Os despertares são incômodos. Percebam que aí é um substantivo, né? Então, o sentido da palavra do Word não identificar é porque é um verbo que foi transformado em substantivo. O verbo despertar está sendo usado no sentido de um substantivo. Ok? Ok. Conseguiram? O verbo despertar está sendo usado como um substantivo. Vamos encerrar então agora? Então, assim, próxima aula. Façam as lições do capítulo 12. Todas que puderem, principalmente as de período e de orações coordenadas. Pelo menos desse conteúdo que a gente viu hoje, vocês têm que fazer, tá? Porque senão vai ser difícil. Então, próxima aula, quem me trouxer, eu já vou marcando os nomes e vou marcando pontos, tá? Sofia, me passa a lista, por favor, de quem veio. Professora, a sala é quando na próxima? Segunda, Ok. tá bom? Então, vou postar esse vídeo aí no eDrive. Tô tentando, tá? É que tá um pouco difícil. O meu computador não tá querendo que eu poste, mas eu vou dar um jeito. Tá? Então, é isso, gente. Até a aula que vem. E quem quiser já pode sair. Eu só vou esperar para pegar a lista da Sofia e já vou encerrar aqui, tá bom? Então, até a próxima, gente. Tchau, prof. Até segunda. Professora, na hora que você sair, não esquece de desligar, que da última vez eu fiz até um cenário do BBB aqui. Me Não, eu filmando. nem sei como eu faço isso.